a Tonioli Educacional. Na série Tem um Aluno Especial e agora nós vamos para o nosso quarto vídeo. E nesse quarto vídeo, finalmente, eu quero responder as perguntas que vocês têm mandado sobre o planejamento individual e sobre a adaptação de currículo. Não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu só tenho um recadinho antes para você, professor. Quando a gente fala de inclusão, geralmente a gente fica tenso, a gente fica preocupado, a gente fica... E é muito normal a gente sentir isso, porque tudo é muito novo para todo mundo, né? Até dentro de um mesmo diagnóstico, nós temos pessoas diferentes, nós temos famílias diferentes, estímulos diferentes, ambientes diferentes, né? Então a gente nunca vai ter um autista igual ao outro, a gente nunca vai ter um disléxico igual ao outro, um hiperativo igual ao outro, um opositor igual ao outro, né? Justamente por essas particularidades que cada um traz. Contudo, ele é seu aluno. Então, eu acredito que foi no segundo vídeo que eu tenha falado isso, eu não tenho 15 mais 1, eu tenho 16 alunos. Aquele aluno tem uma modalidade de aprendizagem que vai exigir um pouco mais de esforço, que vai ter alguma outra necessidade, bem como dentre esses outros 15, nem todos vão absorver ou aprender o conteúdo da mesma forma, da mesma maneira engessada. Então é muito normal, é muito comum que você, professor, precise, e eu tenho certeza que você já vem fazendo isso, flexibilizar a forma como você vai ensinar, né? Uns são mais auditivos, outros são mais visuais, alguns são sinestésicos, precisam ler e escrever, precisam ouvir e escrever, senão não aprendem, né? Assim como eu e você. Nós também somos alunos e muitas vezes a gente exige isso do nosso professor. Então agora é a sua vez, professor, de botar a mão na massa, lembrando que você não está fazendo nada além do trabalho para o qual você foi contratado. Aquele aluno pertence à sua sala de aula. Então ele demanda um esforço maior, assim como qualquer outro aluno, né? Então quando você olha para o seu aluno com necessidade especial, olhe para ele como pertencente, ele é seu. Você tem a responsabilidade dele. A sua gestão tem a responsabilidade de te orientar, de te ensinar, e você a responsabilidade de reaprender, de aprender para ensinar esse aluno que tem outras necessidades mais específicas. Dito isso, vamos ao planejamento individualizado. Ele é fruto de um conhecimento do aluno, então a gente teve aí todo um passo a passo para chegarmos até aqui. Então eu falei da lei, falei que é necessário conhecer esse aluno antes dele colocar o seu pezinho lá na sua sala. Disse que é necessário que se tenham relatórios, porque esses relatórios diagnósticos vão me dar base e fundamentação para ensinar. E chegou o momento então da gente se organizar, da gente se planejar. O planejamento educacional individualizado, ele é feito para todos os alunos com necessidades especiais, é o que a lei diz, né? Entretanto, as necessidades variam muito. Então, por exemplo, eu tenho um aluno que vai depender ou vai demandar uma necessidade de atenção especial somente nos momentos de avaliação. Então, por exemplo, eu tenho de repente um aluno com TDAH. O manejo de sala de aula, a forma como eu coloco ele na sala, mais pertinho de mim, falando mais diretamente, uma ordem de cada vez, já é o suficiente. Talvez para esse aluno eu não precise mexer no currículo. Então é uma adaptação, é um planejamento que modifica e altera somente no momento de avaliação. Só que eu só vou saber disso se eu conhecer o aluno previamente, né? Então essa é a primeira forma de se planejar individualmente. Eu tenho dentro dos 15, vamos usar esse exemplo de novo, eu tenho ali o João, por exemplo, que tem TDAH. Então ele assiste a minha aula normalmente, ele está ali envolvido, precisa ali chamar um pouco a atenção porque ele vai se dispersar com um pouco mais de facilidade, não vai conseguir ter foco, então eu ponho ele mais à frente, falo com ele, dou orientação geral para a sala, mas volto nele
para confirmar se ele entendeu, se ele está fazendo aquilo que eu pedi, se ele está engajado, se ele está realmente, se ele começou a atividade, não está dando uma viajada aí pela sala. Esse é o primeiro cuidado. Então, o tipo de planejamento ou aquilo que eu vou colocar no planejamento depende do meu conhecimento do aluno, né? A segunda modalidade envolve a adaptação de currículo propriamente dita. É quando eu olho ali o meu semanário, é quando eu olho para toda a grade curricular e digo, meu aluno não vai dar conta disso. E aí, o grande segredo da adaptação de currículo é quando eu entendo que eu tenho um tema e dentro desse tema eu vou ter que trabalhar de uma outra forma, mas aquele conteúdo é o mesmo. Vou dar um exemplo, aliás, 2 exemplos. O primeiro, de um aluninho muito querido, ele tinha um rebaixamento muito importante. Eu estou falando de um aluninho que era do 4º ano do ensino fundamental 1. Ele tinha um rebaixamento extremamente importante, o QI dele era muito, muito baixo. Por diversas questões fisiológicas e ambientais, uma predisposição genética, enfim, o QI dele era grave. Mas ele estava ali envolvido, ele queria aprender, ele queria estar ali e ele estava no 4º ano. 4º ano, a gente sabe que a demanda de texto, a demanda de leitura, de interpretação de texto começa a ficar um pouco pior. Esse menino estava vendo as caravelas, estava vendo em história o descobrimento, os índios, né? Enfim, ali todo aquele contexto, né? Os amigos dele precisavam fazer uma reescrita e aí juntou a parte de redação com as aulas de história e esses alunos precisariam fazer uma reescrita de todo o texto e o vídeo que eles tinham visto sobre esse tema, sobre a chegada dos portugueses no Brasil. Esse aluno, ele mal sabia escrever o nome, ele escrevia lindamente com a letra cursiva, era a coisa mais linda, o A mais redondinho que eu já vi. Mas quando a gente pedia para ele ler, ele não sabia o que estava ali, então era só um desenho, ele não estava nem alfabetizado. Esse aluno, ele fez uma maquete, ele tinha entendido a história, ele tinha entendido todos os personagens da história. E aí a avaliação dele, que também é um outro quesito que precisa constar no planejamento individualizado, que é a forma como eu vou avaliar esse aluno, e aí a gente já fala um pouquinho disso, ele provou todo o conhecimento dele, ele fez uma maquete com todos os personagens envolvidos ali na história, enquanto os amigos dele leram, interpretaram, reescreveram, ele ouviu, a mãe e a professora leram e ele montou uma maquete dessa história. Então, houve aprendizado? Claro que houve, só que a forma como ele expressou esse aprendizado foi diferente, não menos importante, mas dentro da condição dele era o que ele podia oferecer. E como a gente ofertou isso para ele? Conhecendo, conversando com ele. Daniel, conta para mim como foi isso, conta para mim o que você entendeu, explica para mim o que você ouviu, o que a mamãe leu, né? Então, esse planejamento, só que isso dá certo porque o professor em casa, quando olhou aquele conteúdo, já viu que o Daniel não ia dar conta daquilo. E ele não só viu, como ele já pensou numa outra estratégia, só que o professor foi tão sábio que ele conversou sobre essa estratégia com o aluno. E o resultado foi o aprendizado, né? Então, quando eu conheço, quando eu me disponho a planejar, a me organizar para dar condições desse aluno aprender, isso acontece, o aprendizado vem. O segundo exemplo que eu quero dar é de um outro aluninho autista. Esse aluno, ele estava conosco, já vou falar do ensino médio, também tem alguns exemplos lá do Fundo 2 e do médio, mas ele estava no 3º ano do Fundamental 1. Ele é autista, lindo, carinhoso, chegou conosco na escola extremamente agressivo, mas com muita conversa com a família, troca de profissional, às vezes isso acontece também. A gente foi ali num manejo, primeiro social, para depois a gente conseguir extrair
o aprendizado dele e sentar e ensinar, né? Numa aula de matemática, ele tinha, não tem mais, justamente por causa do trabalho, mas a coordenação motora fina dele era extremamente comprometida. Então, para obter algum registro dele, era complicado. Só que a gente percebia, por uma ou outra situação, que o conhecimento dele estava além do que aquele que a gente estava pedindo para que ele mostrasse. Então, por exemplo, os alunos estavam numa aula de matemática e aí eles que estavam montando a sequência numérica, base 10, material dourado, enfim, tudo isso para ele não tinha significado nenhum. Ele gostava muito, e aí então, numa das reuniões com as psicólogas dele, sugeriu para a escola montarmos um quadro numérico. Então, era uma cartolina, e aí tinha uns números que tinham velcro, e ele ia montando como se fosse uma grande imagem de números. E deu super certo, porque a gente estava trabalhando com os alunos os conhecimentos numéricos até 200, e ele já estava muito além disso. Então era uma fileira de cartaz que ele ia colocando. Então ele sabia, só que ele só não conseguia expressar isso através da escrita, que seria um segundo trabalho. Mas eu não posso dizer que ele não estava aprendendo, né? Então, todo esse manejo, toda essa forma de lidar, ela precisa ser planejada e pensada. Então, ela precisa ser colocada no papel, porque o planejamento educacional individualizado, ele é um documento escolar que precisa ser colocado. Os pais precisam ter a noção, ter conhecimento de como vai ser trabalhado, né? Então, esse documento, a sugestão é que fique uma cópia na escola, uma cópia com os profissionais e uma cópia com os pais. Normalmente a gente faz isso por etapa letiva, né? E aí só que ele é um documento muito flexível, ele vai e vem toda hora, ele não é um documento engessado, né? Então a gente consegue flexibilizar as demandas. E nele a gente compõe a parte linguística, então o que eu quero dele, qual é o meu objetivo com esses alunos, na linguagem oral, na linguagem escrita, nas habilidades matemáticas e no comportamento, né? Então eu descrevo ali, né? Então eu sei o que é esperado para essa faixa etária e o que eu preciso trabalhar com ele. E aí fica muito mais fácil, porque quando eu tô lá na minha casa pensando na minha semana seguinte e eu tenho esse planejamento muito vivo, muito presente, vai ser fácil eu modificar. E é muito legal ver assim esses resultados, porque a gente percebe que a estratégia que eu mexi, que eu modifiquei, que eu adaptei para o meu aluno especial fortalece ou amplia ou favorece ainda mais o conhecimento e todo esse processo de todos os outros alunos que estão ali em sala, né? Então é muito legal, é muito gostoso você vivenciar, você sair do mesmo, né? Você ter outras estratégias, outras oportunidades aí para esse aluno. Falei que eu ia dar um exemplo de um aluno no ensino médio. Ensino médio, fundamental e 2 e médio, começa a ficar um pouco mais difícil a adaptação de currículo, porque a gente tem as demandas de Enem, a gente tem as demandas de vestibular, e todos os colégios precisam preparar esse aluno para o vestibular. Por isso que eu digo, encontro com os profissionais, encontro entre colégio profissional, colégio e família, para alinhar esse trabalho, precisa ser feito, precisa ficar transparente, porque muitas vezes esses meninos eles estão inseridos em escola regular, vivenciando toda essa carga pesada de vestibular, de Enem e de outras provas aí, né? Mas eles estão ali. Então, quais objetivos eu tenho para esse aluno? Essa é a primeira pergunta, né? E muitas vezes, para esses alunos, a gente precisa reduzir, que era o caso de uma aluna nossa do segundo ano do médio, né? Ela tinha ali um rebaixamento importante, mas estava vivenciando todo esse vulcão, esse turbilhão
de informações e de conhecimento. Nós sentamos com cada professor e explicamos, olha, é redução de conteúdo, eu preciso escolher o que é importante para que essa aluna aprenda. E aí, dentro disso, dentro desse planejamento, a gente conseguia fazer uma prova bem enxuta, bem adaptada, né? E muitas vezes, quando eles levam essas provas para casa, nós damos uma cópia da prova original para os pais, para que eles saibam que a escola está priorizando o desenvolvimento dentro daquela situação para o aluno, né? Então, a nossa cobrança tem sido menor, não menos importante, mas menor, né? Então, isso precisa ser feito. Esse planejamento, ele é o primeiro passo para uma boa adaptação de currículo, tá bom? Se você tiver dúvidas, se você precisar de sugestões de atividades, sugestões de adaptação de currículo, de prova, é só mandar as perguntas por aqui ou no nosso e-mail, que é tonioleducacional@gmail.com, tonioleducacional@gmail.com, só.com, ou aqui embaixo também no nosso canal você pode mandar suas questões. A gente está sempre à disposição, tá bom? Muito obrigada!